Vitória da Conquista é uma cidade média, situada ante um quadro de fragilidade social do sistema urbano regional no interior do estado da Bahia. Cidade de um porte relativamente grande, porte relevante. Numa porção do território baiano, tem pouquíssimas cidades deste porte. A gente vai ter, né, o aglomerado ali de Ilhéus e Itabuna, Feira de Santana, em escala menor, Barreiras e Jequié, e no norte, Petrolina, né, Petrolina, Juazeiro junto com Petrolina, então é outro aglomerado. O interior da Bahia tem pouquíssimas cidades, que em outras partes do território teria maior, né, teria maior participação. Eu costumo, pela minha metodologia, a rede urbana da Bahia é uma rede urbana mais verticalizada, tem poucas integrações horizontais, entre cidades mesmo porte no interior, e muito mais uma relação das pequenas cidades com cidades maiores, quiçá, né, com a metrópole, né, com Salvador. Relação direta entre ter essa escala. Agora ela chega a uma conclusão, a professora Rita, que é comum a outros trabalhos que foram desenvolvidos sobre conquista. Eu ainda era aluno de graduação e já saí para o mestrado, quando ela também fez o seu doutorado lá na Espanha. Né? Vitória da Conquista, embora possua capacidade e equipamentos urbanos de modo a abranger relativamente a sua área de influência, no caso dela, estava estudando na região sudoeste, urge consolidar tantos outros fatores que precisam estar presentes na cidade para, de fato, viabilizar, não só para a conquista, mas para seu entorno, algum processo de desenvolvimento urbano regional. Quando a gente pega, Zé, a tese do Roberto Paulo, mais focada no ensino superior, ele está pegando um outro recorte, né, tomando Vitória da Conquista como centro urbano principal, um outro recorte espacial, e a conclusão é parecida. Né? Agora lá ele está baseado na teoria de base de exportação, formação de cluster, e percebe que muitos dos indicadores socioeconômicos, né, associados à região estão concentrados em conquista. Quando eu começo a discutir isso, tinha aquela coisa de, né, como é que do lado da terceira cidade do estado da Bahia, uma cidade com porte, uma das principais cidades do Nordeste, da Conquista é uma cidade que é onde você vai, você fala assim, já ouvi falar, conheço. Tinha aqui do lado uma mancha de pobreza, né? O chamado Triângulo da Miséria, as três cidades, né? Caetanos, Mirante, Bom Jesus da Serra, que ficou durante um tempo conhecida por essa expressão. Os trabalhos da SEI, o Edgar Porto teve na minha banca de mestrado, né? Questionando exatamente essa situação, porque os trabalhos sobre manchas de pobreza apontavam o entorno de conquista como... Né? Então, tem uma espécie de contradição, né? O papel dessa cidade. Então, é aqui que a gente que eu me insiro no debate, dialogando com esses trabalhos também. Tá bom? Eu trouxe uma apresentação, deixa eu compartilhar ela com vocês. Para conseguir ilustrar, minha proposta aqui, não vou enchê-los de dados, a ideia é conversar com vocês também, mas da ilustração, da apresentação é para ilustrar, basicamente, o que foi feito para a construção, né, da dissertação, e depois eu faço uma revisão para virar livro. Muito grato, inclusive, pela Edições Oesis, que possibilitou isso. Qual foi o procedimento que a gente fez e o que a gente está chamando, tá? Qual foi o nosso recorte regional, como é que a gente construiu. A primeira noção, pessoal... Deixa eu só botar aqui.
Primeira noção é a de rede urbana, tá? A rede urbana, bem simplificadamente, é a forma como as cidades estão articuladas de maneira funcional entre si. Essa articulação implica também uma hierarquia. A gente tem cidades que concentram, né, um volume maior de serviços, um volume maior de indústria, de empregos, um volume maior, uma quantidade maior de equipamentos. Estou falando de hospitais, estou falando de universidades, estou falando de centros de treinamento, de shopping centers, de aeroportos, de equipamentos que dão maior centralidade a um lugar comparativamente a outro. E nessa imagem, que é a imagem da capa do livro, né? Nessa imagem a gente tem, não de toda a Bahia, mas daquelas que acabam, né, aparecendo no nosso diálogo. Brasília, por exemplo, é uma metrópole nacional. Junto com Brasília, São Paulo é a grande metrópole nacional e Rio de Janeiro, né, são as 3 grandes metrópoles. Hoje, a divulgação da última REGI, que foi divulgada em 2020, além das 3 metrópoles nacional, a gente tem mais 12 metrópoles. No Nordeste são Recife, Salvador e Fortaleza, né? São cidades que têm uma capacidade de articulação, né, de amplas porções do território nacional. Eu vou mostrar depois a área de influência de Salvador para vocês. No nível intermediário, a gente vai ter, né, as chamadas capitais regionais, os centros subregionais, são descendo a hierarquia, até chegar no centro local. O que é um centro local? O centro local é uma pequena cidade que não tem uma capacidade de articulação de outras cidades, né? Normalmente, o centro local articula a população do seu município, a sede e a zona rural. Cidade de maior hierarquia consegue ter uma rede urbana em torno dela. As outras capitais estaduais do Nordeste são, nesta metodologia que é do IBGE, capitais regionais do tipo A, do nível A. O que elas colocam aí? O fato de concentrar os governos estaduais, né, a decisão político-administrativa. Vitória da Conquista e Feira de Santana e o polo Ilhéus e Itabuna, é só Ilhéus, mas é o polo Ilhéus e Itabuna, são capitais regionais também, mas do tipo B. No caso de Feira de Santana, é uma cidade que tem porte, né, tão grande quanto Aracaju, por exemplo, só diferencia por não ter o governo do Estado e a sede político-administrativa. Mas uma capacidade de articulação com cidades de empresas, uma área de influência, que corresponde, né, à função desta cidade. E aqui a gente tem os níveis, né, em relação à Vitória da Conquista. A Vitória da Conquista é uma área de influência que a característica é a seguinte, vou mostrarei para vocês daqui a pouco. Né? Talvez Conquista tenha, para as cidades do nível dela, né, como capital regional, a maior área de influência em termos de extensão. Né? São 145 mil quilômetros quadrados, dá quase 25% do território da Bahia. Normalmente, as áreas de influência das cidades são menores. Mas isso não significa necessariamente uma força, uma potência da cidade. Isso, na verdade, é resultado de um baixo nível de dinamismo econômico na porção do território que Vitória da Conquista influencia. Né? É para dentro do semiárido, é para o norte de Minas Gerais, que é a porção de Minas Gerais que pertence, que é a de articulação da SUDEM. Esta característica faz com que as populações dos municípios dessa região tenham somente em Vitória da Conquista o seu centro mais próximo para buscar, eventualmente, serviços de saúde, serviços de educação superior e, principalmente,
comércio. Não, o comércio dos dois tipos, o comércio atacadista e o comércio varejista, embora os outros dois, né? Serviços bancários também, embora os outros dois sejam mais característicos de serviços complexos do que o comércio, mas em conquista, esse é um caráter relevante da sua influência sobre grandes porções do território. Antes de eu avançar mais um pouco, eu usei esse slide, essa mesma tela para começar a apresentar a minha qualificação de doutorado. Tá? Eu assisti a gravação dessas cenas do filme Central do Brasil. Eu morava um pouco acima dessa rua, tá? Na Vila Serrana 3, ali, nos anos 96, 97. A gravação para ser lançada em 98. Ele traz uma imagem interessante, que provoca tanta discussão sobre o que é a cidade de Vitória da Conquista, uma imagem estilizada que se tem do Nordeste como um todo, e do interior do Nordeste. Tá? Acredito que todos vocês já assistiram o filme e vão se lembrar que até chegar no município fictício, tá? Onde foram gravadas essas cenas, vai passando pelo Nordeste, que é o Nordeste que está no nosso imaginário. Nordeste sertanista, o Nordeste das pequenas cidades, o Nordeste das secas. E aí ele escolhe. Né, a Vila Serrana 2 tinha acabado de ser ocupada, foi um movimento de ocupação de famílias, né, um conjunto habitacional numa década muito difícil, os anos 90, difícil do ponto de vista econômico, difícil do ponto de vista das secas, excepcionalmente ali em 97, 98. Então, esse conjunto habitacional foi ocupado e depois foi, né, depois de muito tempo, foi regularizado as condições dos moradores. Casas todas iguais. Aí o Walter Salles escolhe essa área para representar um pequeno lugarejo no interior do Nordeste. É um filme belíssimo, acho incrível, mas não acho que seja um filme incrível para os anos 2020, por exemplo. Não dá para pensar o Nordeste pelo fator que eu vou mostrar. Qual a curiosidade? A curiosidade é ele escolher uma cidade que naquela época já estava chegando, já tinha mais de 200 mil habitantes, a terceira cidade. Né? Ali ainda rivalizava com Ilhéus e Itabuna a condição de terceira cidade em termos populacionais, né, território. Depois Conquista cresce bem mais. Mas ali ainda rivalizava com isso. O que eu estou chamando vocês para pensar junto comigo? Assim? É que, mesmo diante de uma cidade do tamanho de Conquista, que está, né, na porção semiárida do Nordeste, a visão que a gente tem é de um lugar onde não tem urbanização. Né? É um imaginário muito difícil de você tentar sustentar outros. A gente tem cidades como Conquista, falei de Petrolina, Juazeiro, né, um aglomerado ali de 700 mil pessoas. Se a gente pegar o aglomerado dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalho, é um aglomerado de 1 milhão de pessoas, Campina Grande, Feira de Santana. Né? O Nordeste, que é urbanizado, que tem uma dinâmica que é dada pela sua rede urbana, em que pese ser o Nordeste, né, responsável pela maior população rural do país por essas articulações. É uma característica estrutural nossa, uma característica da nossa formação histórica, e que é preciso a gente ter em mente quando estiver refletindo. Tá? Qual é o papel de uma cidade média? Né? Bom, depende de onde essa cidade média está. Uma coisa é essa cidade de capital regional, subregional. Em São Paulo, que tem que está no meio de São Paulo e Campinas, por exemplo. Outra coisa é uma cidade como Vitória da Conquista, né, que os grandes centros mais próximos estão, no caso de Salvador, mais de 500 quilômetros, no caso de Brasília, 1.000 e poucos quilômetros, no caso de Belo Horizonte, eu nem sei a conta, ou Rio de Janeiro. Percebe que ela acaba tendo possibilidade de articular uma área territorial muito maior, um conjunto extenso
de municípios, né, e uma população relativamente grande, mas uma população com características diferentes. Esse município que eu estou dando para vocês como exemplo, que é o município que está entre São Paulo e Campinas, ele vai articular uma área muito pequena, né? Mas a população tem uma renda per capita extremamente elevada, não só do município, né? Mas do seu entorno, no qual é possível ter uma dinâmica econômica muito diferente. Tá? É possível você ter um crescimento industrial, é possível você, tá, ter uma infraestrutura social e urbana mais condizente com o fluxo de recursos que está ali. Nós não. Nós, em Conquista, articulamos uma área de mais de 2 milhões de pessoas, mas uma área, né, um pessoal, uma população com a renda per capita reduzida, um pessoal que depende bastante, depende muito do gasto público, né, para fazer circular uma renda que vai ter como Vitória da Conquista o principal destino, né, desse consumo, desse fluxo de pessoas. E essa é a minha hipótese defendida no trabalho. Né? A hipótese que Vitória da Conquista, sem essa população do seu entorno e sem um gasto público, não teríamos o dinamismo de Vitória da Conquista. Quando a gente olha para a cidade isolada, a gente vai ver, né, uma cidade que tem um comércio atacadista incrível, é impressionante os dados, a quantidade de empresas e o território que Vitória da Conquista atende com o comércio. O varejista, a gente vê a olhos nus, é mais fácil de visualizar. Além, né, dos serviços bancários, isso aqui é importante, além do ensino superior e além da complexidade da oferta de serviços de saúde. Se a gente olhar só para a cidade, né, a gente visualiza isso e fala, nossa, é uma cidade média dinâmica, mas o que ativa em economia, a gente, né, o que ativa a demanda? É uma renda que é obtida via salários de prefeitura, previdência social, principalmente, mas não exclusivamente. Essa é a maior proporção da renda. Então, o gasto público, não só o gasto público, vamos ser mais amplo, a atividade gerada pelo setor público, tanto em Conquista como nessa área de influência, é de extrema relevância para que haja uma dinamização da renda. Em outras porções do território, eventualmente vai ser a indústria, vai ser o agronegócio, né? Vai ser o turismo. Essa é uma característica nossa e de outras cidades do interior do Nordeste. Em que pese, como eu citei, a indústria que temos em Conquista, os serviços que temos em Conquista, tá? Mas esse comércio, por exemplo, varejista, ele é pujante, mas ele é pujante porque há uma renda circulando em todo esse território, que é uma renda muito dependente do setor público. Aspecto importante. Agora, veja, não é o setor público fazendo o seu básico, é o setor público pagando o seu funcionalismo, é o setor público fazendo transferência de renda. Tá? Não é o setor público fazendo política econômica para dinamizar o território. Tá bom? Esse foi o nosso objetivo, então, pessoal. Conhecer o papel desempenhado por Vitória da Conquista e sua área de influência ao longo de seu processo de formação e desenvolvimento. Como é que eu chego nessa hipótese que eu defendo no livro? Esse objetivo e com alguns instrumentos de análise. É isso que eu quero fazer nessa apresentação antes da gente abrir a conversa. Tá? Para Pronto, isso, só um instante. Para construir e chegar no tamanho da área de influência de Conquista, e era algo que eu sempre vi, né? Mas todo o trabalho que eu lia apresentava uma área de influência diferente. 80 municípios, 90 municípios. A única coisa que era repetido era que eram mais de 2 milhões de pessoas. Tá, mas quem são? Onde estão esses 2 milhões de pessoas? Quem são elas? Qual é, de fato, essa área?
Foi isso que eu encontrei. Eu me baseio numa pesquisa excelente do IBGE, é uma pesquisa tradicional, o IBGE classifica os centros urbanos do Brasil desde os anos 60. Essa é a penúltima. Em 2018, saiu uma atualização, né, do IBGE, publicação de 2020. Fora isso, tá, aqui eu tenho a área de influência de conquista. Eu me baseio em outros estudos que são derivados da REGIC para fazer a divisão, tá? Para entender como é que se articula isso. Feito essa caracterização, aí eu vou entender, em termos históricos, estruturais, qual é a estrutura, né? Qual é o perfil demográfico, qual é o perfil econômico, quais são, como se comportam os elementos, né, que foram utilizados para fazer essa classificação. Os elementos são esses mesmo de oferta de serviços, né, de ensino superior, de serviço bancário, aí eu faço uma atualização. Bom, está aqui. As imagens que costumam circular para quem estuda, acredito que vocês devem conhecer imagens assim. Essa seria como se dá a influência de conquista. Tá? Aqui a gente tem o símbolo da metrópole, os símbolos das capitais regionais, B, lá Barreiras como capital regional, C. Aí a gente vai ter aqui os centros subregionais mais elevados, como Jequié, Santo Antônio de Jesus e Guanabi. Aí centros subregionais B, como Bom Jesus da Lapa e Brumado, e dos centros de zona, como é o caso de Itapetinga. E esses pequenininhos são os nossos centros locais. Olhei para isso, falei, bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um conjunto, isso daqui, em termos de região, me dá essa área achurada deste mapa. Né? É um conjunto de 96 municípios que vão, né, que pega semiárido adentro, até o oeste da Bahia. Então, esse seria, segundo o IBGE, né, a área de influência de Vitória da Conquista. Como é que chega essa área de influência? É um questionário que se aplica, né, em cada município para saber qual é o principal destino da população desse município por motivo de compras. Aí você vai brincar, né? O primeiro destino, o segundo destino, aí lá aparece Vitória da Conquista. Qual é o principal destino por motivos de busca de serviços de saúde? Qual é o principal destino por motivos de lazer? Qual é o principal destino por motivos de educação superior? Qual é o principal destino quando você vai viajar e precisa buscar um aeroporto? Tá? Fazendo o cruzamento das respostas, 96 municípios apresentaram Vitória da Conquista como um destino principal. Né? Então, essa seria a área de influência direta da cidade de Vitória da Conquista por esta metodologia. E é com ela que eu trabalho no livro. Tá? Esta área achurada, que pega norte de Minas Gerais, que eu considero, né, neste momento, a área de influência da cidade de Vitória da Conquista. É uma área que tem, sim, seus 2,1 milhões de habitantes. Então, esses são os 2 milhões de habitantes que costumam ser referidos quando a gente fala da área de influência da cidade de Vitória da Conquista. Com seus níveis de hierarquia, né? Capital regional B. Aqui a gente tem, então, o nosso recorte, tá bom? Vitória da Conquista é a principal cidade, e nesta região a gente tem uma hierarquia. Né? Quem é que está no segundo nível? Guanambi, Brumado e Bom Jesus da Lapa. Quem é que está no terceiro nível? Aí vem Itapetinga, Deus, nesse mapa não saiu, esqueci o nome desse município. Livramento de Nossa Senhora, Caetité, Caculé, já no oeste, Santa Maria da Vitória, Santana. E esses, né, em tons de branco, são os centros locais, são os municípios que não exercem influência sobre outro município. Né? São influenciados pelos demais, por esses critérios que a gente está trabalhando. Então, basicamente, é isso aqui que eu estou analisando. E aí, bom,
Tá? Antes, esta área de influência de Vitória da Conquista está dentro da área de influência de Salvador. Essa é a área de influência de Salvador. Percebe? Conquista, avança um pedacinho de Pernambuco, um pedaço e todo Sergipe. Por outro lado, o sul da Bahia tem vinculações muito mais, até pela dinâmica econômica, pelo processo de formação histórica, do ponto de vista da rede urbana, tem vinculações maiores com o Espírito Santo, com Vitória e Rio de Janeiro, né? que era subordinado que subordinava a Vitória. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer no livro, a gente vai tentar entender, tá, como é que se formou isso daqui? Como é que foi dando o processo histórico de surgimento dessas cidades? Como é que foi o crescimento histórico dentro do nosso método histórico estrutural? Tá? E vamos ter 3 grandes períodos. É um período que dá do processo de ocupação do território, sua formação, onde vai se constituindo a área de influência, né? O termo Interlândia quer dizer isso, de conquista, ainda que não seja ainda a rede urbana de conquista. Nesse período, o fator mais interessante, curioso a ser explicado, é que Caetité é a principal cidade. Conquista fundada em 1840, né? Caetité era um município que, na virada do século XIX para o XX, já tinha uma Câmara Municipal, já tinha um teatro, né? Já tinha curso de formação, sediava, né, as antigas freguesias, era a principal cidade. Tem essa referência até hoje. O que aconteceu para que aquele municípiozinho pequeno, aquela vila, né, aquele arraial, melhor assim, um arraial de conquista, crescesse, superasse Caetité e se tornasse, já nos anos 60, 70, a cidade média com a importância que temos até hoje. O que ficou claro assim, é que, embora Caetité já tivesse toda essa centralidade urbana, já havia no município de Conquista uma dinâmica econômica que, quando virasse no segundo período, que é esse período de avanço da economia nacional, de desenvolvimento, de urbanização e industrialização, era essa parte onde está a Vitória da Conquista, Itapetinga, Poções, teriam mais condições de captar. Então, a Conquista já tinha, no final do século XIX, uma população muito superior, né, a Caetité, deu-se o crescimento do gado, daí que não foram. Daí que, quando você dá o avanço, as escolhas tendem a fortalecer, né, a buscar vitória da conquista. Qual é o exemplo principal? Quando você faz a BR-116. É óbvio que a BR vai dar, tá? É óbvio que a BR vai proporcionar um fluxo de pessoas, de mercadorias muito mais intenso aqui em Conquista. Desculpa, eu estou no Piauí, viu, gente? Estou falando aqui, mas eu estou no Piauí. Do que em Caetité. Agora, a BR sozinha também não explica. Não explica por quê? Porque a BR também corta até o Flotone, a BR também corta Cândido Salles, também corta Poções, também corta, né? E vai cortando para cima. Jequié rivalizava com Conquista e onde passa a BR também, no entanto, Conquista, né, acaba crescendo mais. O que eu acabo identificando é que isso decorre, né, ainda do processo de formação. Os antigos os antigos caminhos das boiadas, que encontrava em Conquista, um porto seguro, e vai crescendo o município, se tornando populoso. Quando há a mudança, né, do centro dinâmico da economia nacional, em que se vai fazer a integração da economia brasileira, a integração do mercado nacional, né, o percurso, quando vem para cá, é a Bahia, é Vitória da Conquista, não é Caetité, não é Guanambi, né? E essas outras cidades que eu falei ainda eram arraiais, eram
distritos de conquista. É um outro dado importante da tese da professora Rita. Acho que o mais forte da tese dela foi a pesquisa de campo que ela fez. Quando esses municípios se emancipam, né, e aí isso faz a centralidade de conquista. Por ser ex-distritos de conquista, a população continua se deslocando para a Vitória da Conquista para fazer coisas que já podem ser feitas no seu distrito. O município emancipou, já tem uma câmara, já tem um cartório, né? Mas ainda assim você faz deslocamentos até a Vitória da Conquista. Então, isso vai reforçando a centralidade dela. É aqui que Conquista assume, né, a sua proeminência. Dos anos 80 para cá, né, tem uma mudança radical, inclusive do ponto de vista da economia brasileira, que passa a crescer pouco, tal, mas a gente já está consolidado como uma cidade média, como uma cidade de serviços. Tem mudanças importantes. Além desse crescimento econômico, da urbanização e industrialização, a gente tem que reforçar, no período anterior, né, o papel do governo militar com duas coisas. Com o programa de fortalecimento de cidades médias, então vai ter muito gasto nessas cidades, a gente vai se beneficiar com o setor da construção civil, né? Os BNHs que a gente conhece, Nocops, que tem em Conquista, são resultados dessa época. E a outra foi trazer o café para o município de Vitória da Conquista. Em 70, a gente produzia mais ou menos 4 a 7 toneladas, e em 7 anos isso multiplica por 10. Né? A repercussão disso, do ponto de vista econômico, mas também nas cidades, porque o lucro, o ganho, vai ser convertido em imóveis, por esse condicionamento. Dos anos 80 para cá, aí é o perfil dos serviços mesmo. Já é consolidada a cidade média, uma articulação sobre o território. E essa é a nossa pergunta. Qual a importância da cidade de Vitória da Conquista? Que se desdobra em duas. De que maneira a sua dinâmica econômica permitiu a consolidação de uma rede de cidades? É essa que eu venho falando para vocês. Tem um componente que não é de todo endógeno, isso aparece em algumas análises sobre conquista. Como a cidade não recebeu, como Feira recebeu em um momento, como Salvador, principalmente, recebeu distritos industriais, né, políticas específicas, então teria sido um esforço endógeno para alcançar o seu papel atual. Não foi. Embora é sempre uma interação entre fatores externos e internos. Mas esse movimento que eu estou falando para vocês aqui permitiu esta consolidação. Não só de Conquista, mas das cidades da sua área de influência. Estou falando de Guanabi, que também vai superar Caetité, estou falando de Brumado, estou falando de Itapetinga, que tem um crescimento, né, da pecuária gigantesco. E aí tem uma curiosidade. É um crescimento importante, mas que não roubou a centralidade de Conquista. Né? Porque, como é ex-distrito, parte daquele crescimento, parte importante daquele crescimento, vinha realizar seus gastos na cidade de Conquista. Então, o crescimento de Itapetinga, nessa época, dos anos 50 e 60, acaba reforçando a centralidade da cidade média de Vitória da Conquista. E como agentes dinamizadores, tá? Eu comecei falando do setor público, que é o principal agente dinamizador, tá? E agora o setor terciário, os agentes vinculados ao setor terciário, principalmente a comércio, saúde e ensino superior. Né? E assim que o livro está organizado. As duas primeiras partes, eu estou analisando esses períodos em escalas diferentes. Tá? Eu analiso, na primeira parte do livro, em diferentes capítulos, como é que se evolui o sistema urbano baiano dentro do contexto do que estava acontecendo com a economia e com o sistema urbano brasileiro, né? Processo de urbanização. E depois articular, se isso acontecia nesse nível, quais eram as repercussões em Vitória da Conquista e sua área de influência.
A terceira parte aí é uma discussão mais sobre rede urbana mesmo, sobre a hierarquia, por comércio e serviços, né, ensino superior, essa parte aqui. Vou falar. E chego a uma categoria que é que eu vou trabalhar agora na minha tese, né, que é a categoria de dinâmica urbano regional. O que eu estou falando, o que eu estou querendo buscar com essas questões, né, para a gente discutir agora? São esses dois elementos. Por um lado, o lado econômico, o lado da estrutura produtiva. Né? Por outro lado, o lado do espaço. Né? No meu caso, no nosso caso, visto do ponto de vista da rede urbana. Né? Então, essa área de influência que aparece no mapa é uma área de influência que é dada, né, por essas articulações no território, né, essas articulações que se manifestam aqui, mas elas devem ser compreendidas pela sua dinâmica urbano-regional, ou seja, pelo seu outro lado. Quais são as características sociais e econômicas dessa região? E essa eu antecipei para vocês. Eu falei a população de renda per capita baixa, são cidades de porte muito pequenos comparadas às cidades de Vitória da Conquista. A zona rural de Vitória da Conquista tem população maior do que a maior parte desses municípios que estão nessa área de influência. Né? A Conquista tem, segundo dados do último censo, a gente vai atualizar isso daqui a alguns meses, 89% de população urbana significa que quase 11% é a população rural. Considerando uma população, né, de 350 mil, para arredondar, habitantes, então a gente tem aí mais ou menos uns 38 mil na zona rural, maior do que muito município. Uma população rural, desses 2 milhões de habitantes, uma população rural, né, próxima de 1 milhão, que depende, né, da aposentadoria do chefe, né, das famílias, que depende do salário do setor público, que depende do ganho da safra, então dá um perfil e a dinâmica. Esse perfil e essa dinâmica é o que explica a conclusão daqueles trabalhos que eu citei para vocês, o trabalho da professora Rita, do Roberto Paulo. Né? É uma cidade que articula 12 milhões de pessoas, mas que não consegue, né, promover por si só, vejam bem, né, o desenvolvimento urbano regional. É quase sempre concentrada na própria cidade de Vitória da Conquista, que tem os seus porém. Né? Então, o próprio município tem indicadores sociais contraditórios, ao mesmo tempo que terceira cidade, deve ser mais ou menos o quinto, o sexto PIB, está sempre oscilando, mas tem uma periferia. Conquista hoje não, conquista há um bom tempo, pessoal, está entre as 50 cidades do mundo mais violentas. Né? Quem faz esse levantamento todo ano é uma ONG mexicana e pega o número de mortes violentas a cada 100 mil pessoas, e o Brasil tem sempre nessa lista aí das 50, tem sempre 15, 16, 19 cidades. Né? E Conquista está ali entre as maiores. O que mostra a contradição. Né? A gente sai do Candeias, do Recreio, do centro, e começa a ir para as periferias, né? E isso se manifesta, essa é a contradição. Né? Essa contradição que tem a ver com as condições sociais e econômicas do seu processo de território, que implica, né, soluções que não passam exclusivamente por conquista. É isso que eu estou falando, que eu estou querendo defender com a abordagem. Né? Tem que entender o território mais amplo, tem que entender as políticas nacionais, que reforçam, que tem rebatimento sobre o território. As cidades médias não são objetos
que pairam abstratas no espaço, é isso que eu estou dizendo. Né? Elas estão articuladas à herança de um passado, né? Algumas de difícil superação, e as novas determinações, que eu falei alguns slides anteriores. Né? Muda o sentido de atuação do Estado. Agora, nesse período, né, que estou chamando de pós-80, agora sim os lugares têm que se esforçar, né, para competir, né, aquilo que Milton Santos chamou de guerra dos lugares, e a gente vai dotando equipamentos sobre o lugar, por essa lógica de guerra dos lugares, que não são equipamentos que vão promover, né, maiores articulações ou um processo de desenvolvimento urbano regional. É uma disputa onde provavelmente vão ter mais acomodação em conquista do que no seu entorno. O aeroporto que virá para a conquista, o próximo hospital que virá para a conquista, o que não é necessariamente ruim, o que falta é uma política que permita essa articulação com o território, para que os ganhos que vêm para a cidade sejam também ganhos para o seu entorno. Disposição é isso que eu tenho para vocês. Né? Evitei trazer dados, muitos, tem bastante no livro, mas a gente pode conversar agora a respeito. E, mais uma vez, obrigado.